Boa noite a todos aqui presentes. Sejam bem-vindos a mais essa reunião semanal da nossa Casa Espírita Bezerra de Menezes. Também cumprimentamos nossos irmãos que nos acompanham pela live nas plataformas sociais da casa. Neste momento inicial, então, vamos agradecer por essa oportunidade, por esse momento, que a presença amorosa de Mestre Jesus entre nós nos dê o amparo e o conforto necessário para o entendimento do estudo desta noite. Que possamos sair daqui melhor do que quando chegamos. Que assim seja. O que é prece? Todos nós, com certeza, sabemos o que é uma prece, uma oração. A prece, esta ferramenta que a divindade nos presenteou gratuitamente para que possamos entrar em contato nessa conexão direta com Deus para rogar, para pedir pelas nossas aflições, pelas nossas necessidades. A prece é como o sol, nasce para todos. Pobre, rico, todos temos esse direito que Deus nos outorgou, que nos deu. Mas o que dizer das preces pagas? Quando pagamos para alguém interceder junto à divindade pelas nossas aflições. Que validade tem esses dois tipos de preces? E é justamente sobre esse tema que nós vamos refletir um pouquinho hoje nesse encontro que temos semanalmente. E dando continuidade ao estudo do Evangelho, esta passagem está no capítulo 26, dai gratuitamente o que gratuitamente recebeste, onde vamos refletir nos itens 3 e 4, preces pagas. Como dissemos, a oração é uma conexão que Deus nos deu gratuitamente para que nós, ao nos recolhermos ao nosso quarto, ao nosso espaço, possamos, com fervor, com alma e coração, pedir graças a Ele pelas nossas aflições. E quando o fizemos dessa maneira, com humildade no coração, com um sentimento verdadeiro de fé, com certeza, nossos pedidos sempre serão atendidos. Mas devemos entender que nem sempre os nossos pedidos é aquilo que nós vamos receber. Deus nos dá o que nós necessitamos, não o que nós queremos. E daí nós temos essa dificuldade de muitas vezes não entender esses desígnios de Deus Pai Todo-Poderoso sobre os nossos pedidos. E muitas vezes nós também nos desanimamos porque eu rezo, e eu não consigo alcançar nenhuma graça. Mas temos que ver por outro viés essa questão. Quando nós falamos em merecimento, quando nós falamos uma oração que nós recebamos tudo aquilo que nós temos merecimentos, nós estamos recebendo justamente aquilo que nós precisamos naquele momento. A vida eterna, ela é constituída de colheitas, ou melhor, de semeaduras e colheitas, eternamente. Então, todas as situações que nós passamos na existência atual, com certeza,
ela tem rescaldo nas nossas vidas pretéritas. Mas nós, na nossa imperfeição, ainda não nos apercebemos que muitas vezes as vicissitudes que o nosso corpo físico ou espiritual passa é necessário para que possamos depurar, porque essa veste, esse corpo ficará aqui. O nosso espírito, como eterno, ele precisa se depurar para ficar cada vez mais leve e tirar essa densidade que ainda conservamos nele. Na passagem do Evangelho, ao qual Jesus instruiu a seus apóstolos a saírem divulgar a boa nova, ele diz em determinado momento, ele disse em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava, guardai-vos dos escribas que ostentam, passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob o pretexto de longas preces, devoram a casa das viúvas. Essas pessoas receberão, por isso, uma condenação mais rigorosa. Isso está no livro dos evangelistas São Mateus, São Lucas e São Marcos. Jesus instruiu aos seus discípulos, quando eles saíram para dar a boa nova, que eles deveriam curar todos os doentes, todos os leprosos, mas que não cobrassem por isso, porque eles ganharam sua mediunidade gratuitamente e ela deveria ser usada gratuitamente. Tem uma passagem interessante no livro de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, que diz assim, a oração dentro da alma comprometida em lutas na sombra assemelha-se à lâmpada que se acende numa casa desarranjada. A presença da luz não altera a situação do ambiente desajustado e nem remove os detritos acumulados no recinto doméstico. Entretanto, mostra sem alarde o serviço que se deve fazer. Bem importante essa colocação desse livro. Esse está no Livro da Esperança, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. É bem interessante porque a prece, a oração que dirigimos à divindade, ela nos dá força, ela nos dá o caminho, mas ela não resolve o nosso problema se nós não nos ajustarmos, não entendermos, não termos paciência, não termos persistência nos nossos pedidos. A prece, essa conexão, como já dissemos, direta com Deus, ela opera o verdadeiro milagre quando nós a invocamos da forma que falamos, com o coração, com a alma, com a humildade, de saber aquilo que precisamos, que vamos pedir para sair das nossas aflições. Quando nós adentramos na casa espírita, quando nós viemos à casa espírita e nos sentamos e a música tocando, nós elevamos o nosso pensamento, fechamos os nossos olhos e fizemos as nossas orações para as nossas aflições. Aqui, num lugar preparado antecipadamente para recebê-los, para que o trabalho se desenvolva, a espiritualidade já tinha preparado o ambiente, é propício para que nos elevamos e pedimos graças pelas nossas aflições. Mas quando retornamos às nossas casas, aos nossos lares, modifica a atmosfera lá de fora, porque lá ela está impregnada de todo tipo de energias que muitas vezes vão querer desviar totalmente o foco daquilo que você veio buscar na casa espírita. O Espiritismo sempre disse que o Espiritismo não faz milagres.
mas ele indica o caminho para você procurar ajuda. E com isso, nós entendemos que a prece é um instrumento maravilhoso, desde que usado da forma correta. Mas, e quando nós terceirizamos esses pedidos? Quando nós pedimos que outro faça as orações por nós, como se nós estivéssemos doentes e eles deveriam sentir as dores. Qual o valor desse tipo de prece? Será que Deus mede as suas graças, a sua justiça pela quantidade de palavras que são recitadas? Quer dizer, se eu posso mais ou posso menos? Se eu posso mais, eu vou receber mais palavras de aconchego, de conforto. Se eu posso, e se eu não posso? E se eu não tenho? Com certeza, a gente usando a lógica, vamos nos aperceber que Deus não concede este benefício a nenhum espírito imperfeito para delegar valores a uma oração, a uma prece. Isso é querer colocar preço na justiça, na bondade de Deus. E quando nós fizemos essa procura que outro interceda junto à espiritualidade por nossos problemas, nós estamos nos dispensando de orar. Nós estamos, paguei, eu não preciso orar, porque ele confia mais na oração daquele que ele pagou. E a pessoa que faz a oração é apenas um assalariado de Deus, que terá o resultado, que terá a validade apenas aqui no plano terreno. Isso é uma concessão, isso é uma graça com prazo de validade, quando pagamos para alguém rezar por nós. Mas também devemos observar que nesse tipo de situação existem alguns caminhos, algumas procuras que fizemos às vezes, que as pessoas que trabalham estritamente com essas questões de cobrar pelos seus serviços, elas estão fazendo um acordo comercial aqui, porque se propuseram, pelo seu livre-arbítrio, eles podem escolher isso que se propuseram, e muitas vezes essa ajuda pode nos indicar um caminho, sim, mas ainda continua sendo uma mercadologia de preces. E Deus, a espiritualidade, os benfeitores, avaliam esses tipos de pedidos como uma intenção secundária. Porque, na verdade, a grande oração que nós podemos fazer, a grande prece que nós podemos fazer, está aqui dentro de nós. O passe na casa espírita, as energias que a gente recebe aqui são maravilhosas, são ótimas. E quando, na Câmara de Passe, os trabalhadores fazem suas imposições de mãos e são apenas instrumentos na transmissão, porque é a espiritualidade que está vindo ali lhe dar exatamente aquilo que você necessita na medida certa. Mas a grande cura, meus irmãos, está dentro de nós individualmente, é nós. Nós temos a cura dentro de nós, mas nós, na nossa cegueira,
somos ingratos. Porque nós sempre queremos aquilo que nós não temos. E com isso, esquecemos de ser grato quando acordamos. Esquecemos de ser grato que podemos falar, que podemos ver, que podemos ouvir e que podemos caminhar. São coisas tão naturais, tão comuns na vida de nós, que para nós isso é banal. Para nós é como se fosse uma coisa comum que acontece toda hora. Eu não preciso estar pedindo por isso, não preciso estar agradecendo por isso. Eu me lembro de um fato, e foi um fato bem dolorido, que aconteceu comigo alguns anos atrás, quando eu caí de um telhado e quebrei os 2 braços. Eu fiquei engessado. Como eu adorei meus braços depois que eu tive eles de volta, porque eu senti naquela necessidade que eu fiquei travado, que eu fiquei engessado na dependência da ajuda dos outros. Então é assim, a gente só valoriza os órgãos do nosso corpo físico quando nós os perdemos ou machucamos. Daí nós daríamos valor. Então, somos muitos ingratos, às vezes, com as pequenas coisas, querendo outras coisas. E tenha certeza, todos nós temos aqui nesse plano exatamente aquilo que precisamos para nós evoluirmos. Muitos podem pensar, meu Deus, mas na minha vida não dá certo nada, eu tenho isso, eu tenho aquilo. As reencarnações nos provam, a doutrina nos diz, que todas as vicissitudes da atual existência têm uma conexão com nossas existências anteriores, que somadas às que nós amelhamos na existência atual, se tornam muitas vezes insuportável sob o nosso ponto de vista material. Mas quando fizemos uma prece pedindo essa ajuda, pedindo essas graças, pedindo este amparo, o merecimento que nós temos sempre será recompensado. Sempre. Porque nós não podemos perder a fé, a esperança na divindade, na bondade e na justiça de Deus. Porque isso é uma coisa que todos nós temos. E se nos tiram isso, se nos tiram essa fé, essa esperança, as coisas tendem a ficar mais complicadas. E existem várias formas, várias maneiras de você ser útil, ser agradável a Deus. Estava lendo outro dia uma reportagem de uma senhora de idade avançada já, mas muito temente a Deus, e ela queria ajudar, queria fazer a parte dela no que ela pudesse, mas saúde física já debilitada, a parte financeira também era pouca. O que ela fez? Todos os dias ela abria o jornal e recortava a página de anúncios fúnebres e endereçava oração àquele irmão que tinha desencarnado. Que interessante, né? Porque, tu vê, quando nós fizemos uma corrente, vamos dar o exemplo da nossa comunidade, fizemos uma corrente aqui por alguém que está necessitado, os resultados sempre aparecem, porque quando você emana bons fluidos para uma pessoa que você nem conhece, mas que você está fazendo de coração, você está fazendo, sabendo que está fazendo para o outro o que gostaria o que fizesse por você, essa pessoa alcança essa graça, ela alcança, porque a oração é muito poderosa,
E quando é feita a várias mãos, se transforma numa corrente de bondade que se espalha. E o universo aceita. E quando o universo aceita de bom grado, ele espalha. Jesus sempre disse: a terra passará, o mundo passará, mas minhas palavras nunca passarão. Quando nós fizemos, e nós temos vários tipos de orações que a gente faz, e muitas vezes algumas delas nós só vamos lembrar no outro dia, porque dormimos na metade da nossa oração ali, né? No outro dia você acorda e viu que estava na metade, começou a rezar, o cansaço do dia, você adormeceu. Aí no outro dia você se lembra, você estava orando, rezando. E isso é normal acontecer. Mas quando a gente assim, faz aquela oração, porque os trabalhos que nos antecederam aqui nas reflexões, preces, as preces que foram feitas, são lindas preces, escritas para este momento apropriado. Mas o maior valor que você tem na prece não é a quantidade, nunca foi. É a qualidade. Às vezes uma palavra numa oração diz tudo. Perdão, me ajude. Gratidão. Por mais perrengues que nós passamos, e nós passamos por muitos na nossa vida, nós sempre devemos ser gratos por aquilo que nós temos. A nossa vida cotidiana nos obriga a corrermos atrás da nossa instabilidade, com certeza. Faz parte. Aqui no plano físico, isso é válido e é necessário. Porque nós precisamos nos alimentar, nos vestir, suprir as necessidades da nossa família, e para isso nós precisamos trabalhar. Não tem problema nenhum, é válido. Mas a gente deixa muito de lado esse nosso lado espiritual, que é o mais importante. A vida é tão tênue, é tão rápida, as coisas passam tão rápido em cada existência. E quando a gente se percebe, você estava com 20 anos, daqui a um pouco você está com 40, daqui a um pouco com 60, daqui a um pouco você já está com o pé na cova quase. E nesse entremeio de todas as sucessões de anos, o que você fez? Santo Agostinho sempre aconselhou nós que devemos a cada dia, ao chegarmos no nosso trabalho, no nosso labor, ou de qualquer outra atividade que tivermos, sentar e organizar as nossas ideias para dizer: o que eu fiz hoje? Eu não prejudiquei ninguém hoje, eu fui prejudicado, eu perdoei, que é uma questão muito complicada, muito difícil, o tal do perdão. Porque às vezes a gente não perdoa nem a gente, que dirá o outro. E como é que você faz isso? Entrando em contato com Deus Pai Todo-Poderoso, através da oração. Que Ele nos dê a tranquilidade, que Ele nos dê paciência, resignação, e que sejamos fortes para resistir às nossas más tentações. E as temos, porque o título do capítulo diz: dai gratuitamente o que de graça recebeste. Mas a cultura deste planeta é de que tudo tem preço, nada é feito de graça. Essa é a cultura do planeta, de provas e expiações. Evidentemente que isso muda, evolui a cada tempo que se vai se passando. Mas a cultura ainda é essa. Na casa espírita acontece
o irmão trabalhador da casa vem aqui, faz várias atividades na casa, com carinho, com amor, com dedicação. Mas lá no fundo ele pensa, estou trabalhando aqui, alivia um pouco a pressão sobre mim. A gente sempre espera alguma coisa. E não tem problema nenhum, ele não precisava pedir isso, porque quem trabalha no bem, na caridade, sempre terá a sua recompensa. Porque, na verdade, é isso que nos move. Quando você faz um trabalho pelo bem, pela caridade, muitas vezes a tua imperfeição vai levar você a achar que o teu trabalho deveria ser reconhecido. Mas a única entidade que precisa, que tem esse reconhecimento, já teve, que é Deus. Não temos nada contra assim, os trabalhos voluntários que são feitos, os trabalhos de caridade que são feitos em vários setores da nossa comunidade. É muito bem, porque são trabalhos de bem, que vai ajudar quem fez uma prece, uma oração pedindo por aquele alimento, por aquela roupa, ou por aquele remédio, ou pela sua saúde, quando ele não tinha. O trabalho do bem sempre será um grande avanço nas relações, na nossa evolução. Porque todos nós estando em níveis diferentes de evolução, somos diferentes, ninguém é igual a ninguém. E são justamente essas diferenças que a gente precisa juntar para nos ajudar para evoluir mutuamente. Então essa ferramenta, que a gente não tem muito o que falar sobre a prece, na verdade nós temos mais é que praticá-la, é um assunto que é de extrema importância, que apesar de ser tão comum, como se diz, eu vou rezar, eu faço uma prece, eu faço uma oração, nós só devemos atentar se nós estamos fazendo da maneira certa. Se não estamos dando um valor monetário para as graças de Deus. Se não estamos relegando a um segundo plano a verdadeira intenção das graças que pretendemos alcançar ou distribuir para quem necessita. A Casa Espírita é um recinto onde é distribuído carinhosamente, amorosamente, todas essas concepções do bem de caridade. A certeza que o trabalho sempre é bem feito na intenção de ajuda, você vê refletir nos resultados da satisfação dos irmãos que vêm até aqui. E isso não é demérito nenhum achar que estamos no caminho certo, que estamos tentando fazer o melhor por todos nós e principalmente, individualmente, por nós mesmos. Então, que a prece ela seja esse instrumento que nos traga paz, que nos traga realizações naquilo que nós necessitamos. E sempre entendendo que Deus sabe o tamanho do nosso problema e Ele tem justamente o remédio certo para cada problema que nós temos. Então, tudo aquilo que nós recebemos, gratidão. Vamos ser gratos, porque através dessa conexão com o Pai Maior, com esse pedido, as graças sempre serão alcançadas. Queridos irmãos, gratidão pela atenção. E para encerrar
as nossas reflexões de hoje, vamos pedir a espiritualidade maior que nesse momento se encontra atuando nesse ambiente, que derrame sobre todos vós toda essa chuva de bênçãos, toda essa chuva de realizações, conforme seu merecimento. Receba com o coração aberto, receba toda essa energia vindo do alto, para que todas as tuas aflições sejam alcançadas através das graças reservadas a todos vós. Que assim seja.